Sejam bem-vindos a mais um programa Anjos da Madrugada. Hoje nós voltamos para falar sobre a continuação do Frutos do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a paz, mas antes de nós começarmos a falar sobre a paz, eu gostaria de pedir para você que você siga o nosso canal Start TV, que está aí no YouTube. Além de seguir o nosso canal também, já ative o sininho para você receber todas as notificações. Compartilhe os nossos conteúdos. Nós já tivemos o primeiro fruto do Espírito, que foi amor. E também dê o seu like, porque quando você dá o seu like, a mensagem ela é propagada com mais velocidade. Hoje nós temos dois convidados super especiais aqui, o John Kennedy e o Clauber Barbosa. Por favor, se apresentem para a gente, falem um pouco de vocês e um pouco da experiência que vocês têm com a leitura da Bíblia. Tá, para o John começar. Ok. A experiência com a Bíblia, primeiro, John Kennedy, né? Aqui é uma alegria estar com vocês aqui essa tarde. A experiência com a Bíblia veio desde berço. Eu vim de uma família que tem uns princípios, né? Se propõe a estudar e aprender sobre a Bíblia desde quando eu nasci. Então, a experiência com a Bíblia vem desde aí. Teve um reforço na adolescência, vou logo abrir aqui, porque eu tive uma vontade, né, de conhecer outras coisas, enfim, mas minha mãe me disse algo bem interessante, que a distância, e acabou me fazendo, em vez de sair, me aprofundar mais em relação à Bíblia, e isso me reforçou a ideia, a convicção do que eu tinha, onde eu estava e por que eu estava. E o que foi que a tua mãe te falou? Eu fiquei curiosa agora. Ela falou que eu estava distante de Jesus. Foi bem simples, tá. Mas na época fez muito sentido. Na história em si, né? Mas foi muito simples. E aí você entrou com tudo no estudo da Bíblia. Para poder realmente ver, né? Se eu estava distante ou não e o que eu estava fazendo da minha vida. Legal. E o Clauber Barbosa, se apresente para nós. Fale um pouco sobre você e sobre a sua experiência do estudo da Bíblia também. Bom, como a Mary já colocou, né, meu nome é Clauber Barbosa. E, na realidade, a presença de Deus na minha vida foi sempre uma constante. Desde que eu me entendo, eu não sei. Quando é que foi que Deus te apresentado? Eu não sei. Eu só sei que desde que eu me entendo, eu acredito em Deus. Então, a primeira contato que eu tive com a palavra de Deus foi uma experiência de acreditar nele. Mas a experiência com a Bíblia mesmo eu comecei a partir dos 15 anos. Eu sempre tive vontade de ter uma Bíblia. E eu fui para a igreja uma vez fazer conferência e eu fui lá só porque eu queria ganhar a Bíblia. Eu não estava nem pensando em batizar. Mas aí eu desisti na metade do caminho, não ganhei a Bíblia. Mas depois de 2 anos, em outra igreja, eu fui e ganhei a Bíblia. E ganhando essa Bíblia, eu comecei a estudar a Bíblia. E a partir de então ela tem sido minha leitura diária. Tem feito um grande bem para mim, e não só para mim, mas a todos aqueles que me cercam também, porque dia após dia ela tem me transformado numa pessoa melhor para poder ajudar a mim mesmo e aos outros. Muito bem. Feitas as apresentações, nós vamos continuar o nosso programa. Anjos da Madrugada, fica conosco, não saia daí, você está no programa Anjos da Madrugada. É daquele espaçozinho, né? Aí a gente volta. O que vocês selecionaram hoje de versículos? Eu vou ler o meu primeiro versículo aqui. Nós estamos fazendo essa série sobre os frutos do Espírito. Semana passada nós falamos sobre o amor, nós debatemos sobre o amor e nós trouxemos a paz, que é outro fruto do Espírito, que ele casa muito com o amor, né? Ele faz parte ali desse conjunto poderoso, desse momento de construção. Hoje eu ouvi algo interessante, que a pessoa falava assim: nós deveríamos ter aquela placa que as construções têm, né? Desculpe o transtorno, estamos em obras. E o ser humano está em obras, né? Nós estamos em obras. E essa obra é para o nosso aprimoramento. E essa obra quem está fazendo em nós é Deus. E Ele quer fazer essa obra através dos frutos do Espírito Santo, através do amor, da bondade, da alegria e também da paz, que é hoje o nosso tema que nós vamos falar. Eu trouxe um versículo aqui no livro de 1 Pedro, que fala:
Deixa eu pegar aqui para me enxergar direitinho. Pois, se quiserdes desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades, lábios de falarem a mentira. Afaste-se do bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Então, nosso primeiro versículo aqui de Pedro já vem falando um guia para o sucesso, né? Uma dica para o nosso sucesso. Fechar a boca, parar de falar mentira, refrear nossa língua para a gente não falar tanta besteira, nos afastar do mal e buscar a paz. Buscar incessantemente a paz. E às vezes, quando a gente observa o mundo, a gente vê que às vezes o mundo vai na contramão disso, né? Desse ensinamento bíblico. Em vez de buscar a paz, está atrás da guerra. Não é isso? O que vocês entendem por esse buscar a paz? O que 1 Pedro quer falar com esse buscar a paz? O que vocês acham? Quero ouvir vocês. John. Eu acho interessante o paralelo, né? Entre língua e paz. Uhum. Porque, assim, na verdade, boa parte dos problemas que interferem no período de paz, ele envolve os desejos da carne, né? Cobiça, ambição, enfim, de forma extremista, enfim. Essas coisas ruins. É o contrário dos frutos do Espírito, né? Isso mesmo. E a língua realmente um ponto, assim, que... Tiago, né? Acho que Tiago, quando fala sobre a língua também, que ele coloca como... Faz um paralelo em relação ao navio. O descontrole, né? Algo gigante, poderoso e tal, mas se você não tem o controle, faz um estrago tremendo, né? Enfim. E é realmente, quando nós, nos relacionamentos, de forma pequena, no micro quanto no macro, quando a gente vai para um ambiente coletivo maior, que é a sociedade, o país, enfim, né? E aí você mescla os meus desejos, os teus desejos, os desejos de todos, assim, enfim, e que divergem, né? E aí a gente acaba priorizando isso, que é natural do ser humano, né? Afinal, vivemos em pecado. E aí desanda bastante coisa. Por isso que eu acho interessante o paralelo. Língua, né, que naturalmente vai saindo, se você não tem controle sobre ele, vai saindo um monte de coisas que não existe. Se você não buscar no Espírito, como foi comentado aqui, no amor, em relação ao amor, a prática, a ação, sobre a paz, por exemplo, promover paz, né, vai sair coisas ruins mesmo, e isso é algo que está um pouquinho além, né, do que você naturalmente tem dentro de você. Você tem que buscar esse controle externamente, e aí, enfim, é Deus, né? Eu acredito nesse ponto, né, que é com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue Quando nós falamos sobre amor, teve um ponto muito importante, que nós falamos sobre o amor além das palavras. Nós precisamos amar além das palavras. E eu acho que essa questão do além das palavras, praticar o amor na ação, ela também tem a ver com a paz. A gente tem que buscar a paz, promover a paz além das palavras, né? A gente tem que fazer essa busca constante da paz. Não é isso, Cláudio? Eu penso que quando a gente fala na palavra paz, ela é uma palavra muito bonita, palavra pequena, soa agradável aos ouvidos, e é uma palavra que o próprio nome diz, transmite calmaria, né? Mas existe uma grande diferença. Embora nós tenhamos uma clareza e uma facilidade de entender o conceito de paz, nós temos muita dificuldade de vivenciar. Por quê? Por causa de uma simples coisa. Da prática, né? A prática, e porque também nós estamos vivendo num conflito. Como o John colocou aqui, né? A gente tem que refrear a língua. Por que a gente tem que refrear a língua? Porque nem tudo aquilo que a gente está querendo falar é para ser dito. É verdade. Então, por quê? Porque Paulo falou assim, olha, o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço, mas já não sou eu.
mas o pecado que habita em mim. Então, o que eu chego à conclusão? Nós estamos num conflito. Que conflito? O conflito da carne que milita contra o espírito e do espírito que milita contra a carne. Então, tudo tem a ver com isso. No que concerne a paz, também é a mesma coisa. Eu quero muito a paz, mas a paz que eu quero, eu não consigo oferecer e nem ter. Por quê? Porque já não sou eu, mas é o pecado que habitando em mim faz com que eu me torne uma pessoa beligerante, uma pessoa que fica muitas vezes querendo ter razão, em vez de querer promover a paz, que seria algo muito maior e mais grandioso. Essa questão de ter a razão e essa questão de buscar a paz. E eu até tinha anotado essa questão de ter a razão aqui, que fala assim, às vezes, para a gente buscar essa paz, para a gente fazer com que esse versículo aconteça na prática, na verdade, nós temos que aprender a ser cuidadosos com a crítica, que é essa questão do eu quero falar, mas será que eu devo falar? O que será que isso vai provocar, né? E até o versículo fala aqui, cuidado com a língua, ter cuidado com a língua. E outro ponto também é ceder. Às vezes, para a gente ter paz, a gente tem que ceder, né? Ontem eu estava no aniversário e o casal já são casados há 9 anos e o rapaz falou uma coisa interessante. Ele falou assim, a gente nunca teve uma briga feia, porque quando 2 não querem, um não briga, né? Então a gente sempre... Quando um não quer, 2 não brigam. Quando um não quer, 2 não brigam. Então, alguém cede ali naquela relação, né? E às vezes essa relação não é só de marido-mulher, ou uma relação de trabalho, uma relação de amizade. Às vezes eu cedo, às vezes o John cede, às vezes o Cláudio cede. E assim a gente vai compondo esse cenário de paz. Mas isso na prática é complicado, né? A gente ceder, a gente refrear nossa língua, a gente refrear uma crítica, né? Às vezes a gente prefere lá comprar a briga e ir para cima do que promover a paz. Eu penso que a vida ela é muito cheia de lições nas coisas pequenas. Por exemplo, eu penso que tudo é um exercício. Já ouviu falar exercício de cidadania? O pessoal fala, o que é exercício de cidadania? É você pegar a bala que você chupou, você pegar a casquinha, guarda no bolso. Isso é um exercício de cidadania. Se você fizer isso 2, 4, 5, 6 vezes, você não vai conseguir mais jogar. Hoje eu não consigo. Já houve uma época na minha vida que eu jogava isso sem problema nenhum. Mas hoje eu não consigo. Nem que eu queira jogar, eu não consigo mais. Por quê? Porque já pacificou. Então a mesma coisa é a paz. Eu preciso pacificar hábitos saudáveis para que isso possa promover a paz que eu preciso para as outras pessoas poderem ter a sua. Isso é um exercício, né? Um exercício. A gente vai fazendo esse exercício, a gente vai praticando esse exercício até a gente virar realmente um pacificador. E essa questão do pacificador, Jesus fala bem-aventurados, né? São felizes aqueles que são pacificadores, porque ao contrário da paz é a guerra. Aí a gente vai lá pro significado. Eu trouxe aqui alguns significados. Vocês pesquisaram aí o significado? Eu fui aqui no Google, né? Que é mais fácil de todos. O que tem aí? Bom, vamos lá. Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Olha, diz o seguinte. O que é paz? Substantivo feminino, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e de tranquilidade, calma, ausência de guerra ou de conflito, anulação das hostilidades entre as nações. Então, esse é o conceito que a sociedade tem de paz. Concordo, mas quando se trata do fruto do Espírito, vai muito, mas muito além dessas circunstâncias aqui. Aqui eu peguei o que os gregos pensavam sobre a paz, e eles colocam aqui que a paz é esse intervalo, né, entre as guerras. Então, naquele período haviam muitas guerras, invasões, domínios. Então, nesse período que não existiam invasões, batalhas, esse interlúdio eles chamavam de paz. Praticamente a paz era só a trégua, né? Porque a trégua. O mundo na Idade Média assim, foi muito beligerante. Terminava uma guerra, começava outra. Né? Exatamente. Então esse interlúdio eles enxergavam como a paz. E hoje, no nosso
dia a dia, 2021, um cenário pandêmico, pós-pandêmico, ainda pandêmico, né? Que a gente ainda está aí na iminência de vir uma próxima onda. O que é a paz? Como é que vocês configuram a paz hoje, 2021, para vocês? John? Paz. Eu vou na linha... Fiz uma pergunta uma vez. E assim, eu tenho um problema sobre essa questão de calmaria, que assim, o corpo fala, né? E aí ele reage em relação a algumas coisas que não tá em ordem, né? Eu tenho um problema sobre a questão dessa situação. Quando eu estou muito estressado, acaba a caspa, né? Acaba aumentando, digamos assim. E, enfim, só que assim, os problemas no cotidiano são muitos. Seja problema no trabalho, seja problema em casa, seja problema com a vizinhança, no trânsito. As preocupações, na verdade, também te deixam ansioso, enfim. E pra mim, tipo assim, eu fiz essa pergunta uma vez para um mentor, né? Participei de um curso de liderança. Como saber que se a gente está fazendo as coisas certas? Por exemplo, na questão de equipe de trabalho, que eles estão correspondendo, né? Que vai estar fluindo para um bom resultado. E ele simplesmente mencionou assim, quando você dorme, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e relaxar e dormir rapidamente, sem ficar se preocupando, né? Com o dia de trabalho, que vai ser amanhã, enfim. Se você consegue fazer isso tranquilamente, é sinal que você está no caminho certo. E quando você vai para a Bíblia, é basicamente isso mesmo. Tipo, começou sobre língua, tem a questão da pacificação, são chamados filhos de Deus, enfim. Você vai para os detalhezinhos, realmente... Só que aí eu tenho aprendido da seguinte forma. É a confiança, né? Tipo... Quando a gente olha para si mesmo, para dentro de nós, a gente não tem coisas boas. Por mais que você faça atitudes no relacionamento, no casamento. Casei em 2016 e tenho aprendido bastante sobre comportamento, sobre relacionamento, devido ao casamento. E para mim, a paz é o resultado de outros frutos do Espírito, né? Que precisa refletir em você em ações. Amor, domínio próprio, bondade, paciência, enfim. Então, você acaba porque a gente vive num mundo de pecado, vive num mundo de conflitos, mas você sabe que boa parte desses problemas é ocasionado pelos seus desejos de outras pessoas, que você precisa, por exemplo, colocar o amor em primeiro lugar, para poder enxergar com empatia o outro e entender por que ele está agindo dessa forma, por que ele está fazendo aquilo. E eu cito isso por um lado de coisa certa ou errada. Eu posso enxergar dentro de uma situação de relacionamento que aquilo é certo, mas a depender da forma como eu vou expor aquilo, como eu vou abraçar aquilo, pode estar ficando de forma errada, porque não está gerando harmonia, né? Você falou sobre a questão do ceder ou não ceder. Quando se trata de uma coisa certa ou errado, mas eu preciso me agarrar no que é certo, então eu vou lutar por aquilo, sendo que eu tenho certeza que é certo. E eu tenho levado hoje por uma outra linha. É certo, mas no pano de fundo, a harmonia ali do relacionamento, como está fluindo, entende? Porque aí é um conjunto do trato das coisas. É certo, ok. Mas como que eu tô tratando aquele assunto? Com bondade, com amor, com mansidão, com domínio próprio, né? Ou tô misturando as coisas. Às vezes pode ser até uma causa boa, Isso. Mas a forma como eu vou fazer esse tratamento, né? Como eu vou fazer esse processo, acaba interferindo. Atrapalhando. Exatamente. E aí o ponto que eu quero, só para fechar então, é assim, tem coisas que eu preciso olhar sempre para mim. Em qualquer situação, eu tenho aprendido dessa forma hoje em dia. Seja na questão da igreja, na comunidade, no trabalho. Eu preciso olhar primeiro para mim, a forma como eu estou tratando, o conjunto dessas ações,
de forma que eu tenha a harmonia das coisas, a compreensão, a unidade, né, das coisas. E aí eu tenho certeza que as coisas vão fluir, entende? Se não, aí realmente vai ter conflito, e eu não vou ter paz, diferente do que eu poderia ter. Certo que tem coisas que não vão estar na minha... no teu círculo de influência. Isso, mas vai eu preciso conseguir... confiar que... Aí vem o passo da fé, da oração, enfim, que você precisa confiar que Deus está agindo, está atuando. Você fez a sua parte, mas você precisa entender que o outro lado, ele é livre para escolher também. É verdade. Entende? E aí você tem que respeitar isso e apenas Tu tocou confiar. num ponto interessante, eu quero compartilhar aqui com o Clauber também, essa questão do nosso círculo de influência, né? Às vezes a gente se preocupa com coisas que estão fora da nossa possibilidade da gente resolver. As coisas que tiram a paz da gente estão fora desse círculo que eu consigo influenciar, que eu consigo ir lá, que eu consigo ir resolver. E a gente sofre por uma coisa que está fora da nossa condição da gente resolver. E a gente tem que ter isso bem delimitado, né, Clauber? A gente tem que ter isso bem desenhado. Eu saber até onde eu posso ir e até onde não me compete eu ficar preocupada ou ansiosa ou perder a minha paz por causa disso. Isso aí até vem diretamente ligado àquilo que Jesus Cristo falou, né? O que a ansiedade adiciona à solução do teu problema? Nada. Só gera mais problema. Só gera mais problema. Então ele disse, olha, quem se preocupa com essas coisas são pessoas que não têm fé, são pessoas que não acreditam em Deus, são pessoas que acham que estão nesse mundo sozinhos, abandonados por um Deus. Então é normal que essas pessoas pensem assim. Mas nós que somos cristãos, não é normal que nós pensemos assim. Mas agora nós temos que também fazer uma seguinte colocação. Mas a maioria dos cristãos pensa assim. Diante de um problema, por exemplo, a conta está atrasada, recebeu, vai ser cortada a energia. O camarada está sentado na cadeira dele cantando o hino e louvando ao Senhor. Não dá. Ele não consegue. Uhum. Não consegue. Mas vai adiantar ele deixar de louvar ao Senhor, vai adiantar ele tratar o filho mal, vai adiantar ele tratar o vizinho mal, ele descontar no cachorro, ou vai adiantar ele ficar, onde é que eu vou arrumar o dinheiro? Não vai adiantar. Então, é aí que entra a paz que a gente procura. A gente tem que começar a perguntar, por que será que essas coisas estão acontecendo comigo? É por quê ou para quê? Então, vamos deixar. Eu não posso, não tenho dinheiro para pagar. Se o camarada chegar aqui, ele vai cortar a minha energia. E eu vou ficar no escuro, vou ficar romântico hoje à noite, vou jantar à luz de vela. Ou seja, você tem que procurar ser lúdico diante das ações da vida, que dá para você ser lúdico. Existem outras que não dá, mas em algumas circunstâncias dá. E nessa hora é que aparece o Jesus que multiplica pães, é nessa hora que aparece o Jesus que transforma água em vinho. Quando? Quando ele percebe que o filho viveu de maneira pacífica diante das diversidades. Então, o problema não é o que acontece, mas como nós lidamos com o que acontece. É isso que tira ou não a nossa paz. Esse exemplo que você deu da energia, eu lembrei de uma história muito legal, que uma colega de trabalho contou para mim, que quando ela era pequena, eles passaram por muitos apertos financeiros, né? E tinham períodos que cortavam a luz da casa dela. E nesse período que cortavam a luz da casa dela, o pai dela fazia umas cabaninhas, né? Fazia umas cabaninhas e contava várias histórias como se ele tivesse apagado aquela energia, entendeu? Como se aquele dia fosse um dia especial para ele, sem energia. Transformou o limão numa limonada. Transformou o limão numa limonada, né? Ele soube lidar com essa adversidade de forma para aliviar o peso, talvez, nas crianças, né? Nos pequenos. Mas aí a gente... Com essa fala aqui, eu quero puxar um outro ponto. A paz, vão cortar a minha energia, que eu vou ficar sem energia. Até que ponto isso vai com relação à acomodação também? Pra gente não confundir as coisas, né? A paz e uma pessoa acomodada. Deixa a vida me levar, né? Vão cortar, deixa cortar, não tô nem aí. Também a gente não pode ser assim, né? É a questão do equilíbrio, né? É aquela questão que Jesus Cristo disse que a gente deve
devemos acordar cedo. Deus ajuda quem madruga. Eu posso acordar cedo, trabalhei, lutei, não consegui trazer nada para casa, mas eu fui à luta. Agora, se eu fico em casa, oro para Deus, Senhor, ajuda, o alimento, depois vou e me deito na rede. Deus ele não coopera com o erro. Deus ele não abençoa o erro. Quando Jesus Cristo foi multiplicar, quando Jesus, multiplicação, ele multiplicou os pães a partir de quê? A partir de uma provocação que ele fez. Onde é que nós vamos arranjar alimento para esse povo? Os discípulos, Senhor, tantos 200 denários não vai dar. Mas o que foi que os discípulos fizeram? Mas o mestre está mandando, vão atrás. Aí apareceu um garotinho ali com 2 peixinhos, 5 pães, e a partir dali, Jesus Cristo fez um milagre. Ou seja, nós temos que ser que nem André e Felipe, ser atrás de alguém. Nós temos que ser que nem um garotinho que levou seus pãezinhos. Também, né? E aquilo que não posso mais fazer, Deus viu meu esforço, minha dedicação, ele vai e faz. Então Deus sabe que um pai realmente está desempregado, que ele não pôde pagar a luz, faz. Mas é aquele pai que recebe um bom salário e que é perdulário, Deus não vai abençoar essa pessoa porque Deus estaria cooperando com o erro. Então nós temos que saber também ter o equilíbrio de saber quando é que a gente pode orar, sentar e confiar em Deus, e quando é que a gente está sentado demais e confiando demais em Deus. Vamos lá para os versículos. O que vocês escolheram aí para a gente enriquecer aqui a nossa conversa sobre a paz? Eu antes de ler o verso, eu quero só acrescentar aqui sobre como enxergar, né? Uhum. Eu enxergaria dessa forma, tá? Tipo, a pessoa acomodada, ela pode dizer que ela está em paz, mas eu acredito não, tenho certeza que ela vai incomodar alguém. Porque a gente vive em sociedade, fomos criados para viver em sociedade. Se você é filho único, mas tem 2 pais, vem de 2 pessoas, você tem vizinhos, enfim, nós não vivemos isoladamente, sozinhos ali, ponto, né? Para ninguém dizer, para não ter um termômetro nesse sentido. Então, nós temos um círculo de relacionamento, de influência, enfim, que acaba tendo um termômetro para dizer se você é uma pessoa que é confiante, você é uma pessoa que tem amor próprio, que você confia, que você promove harmonia, que é pacificadora, né? Ou se você é acomodado, entende? Porque se for a parte do acomodado, eu tô em paz, tô aqui tranquilo e tal. Tô na minha rede aqui. Mas você tá incomodando alguém, entende? Então, assim, eu penso na situação de paz. Eu gosto muito de uma citação de uma escritora que diz que, assim, ela fala sobre o céu. O céu é um ambiente harmônico e perfeito, onde impera uma harmonia perfeita. E eu confesso que eu tenho dificuldade de entender isso, porque dentro de uma casa, lá em casa, por exemplo, eu e minha esposa, 2 pessoas, é difícil manter um ambiente harmônico por muito tempo. Com 2 pessoas. Com 2, imagina com, sei lá... No metro quadrado de quanto? Entende? Imagina o céu, com muita gente, Verdade. Muito grande. Então eu mediria com isso, entende? Eu sou acomodado, eu sou uma pessoa que tem paz mesmo, promove paz. Vê o teu círculo de influência, vê o teu círculo de relacionamento. Que aí você vai sentir se você é uma pessoa que promove a paz, que vive em paz, ou se você é uma pessoa acomodada. Entendi. O verso que eu coloco, o primeiro verso aqui, são 2 versos na verdade, se encontra em Filipenses 4:6. Eu preciso ler o 6 antes de ler o 7, porque, como eu falei, a questão da paz, quando eu vejo na Bíblia, é algo que é uma consequência, entende? De várias ações antes. E a ação antes aqui não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E aí eu destaco aqui o agradecimento. E a paz, verso 7, de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Para mim, e aí o próximo verso que eu vou trazer justamente nessa linha também, mas eu gostaria de destacar aqui a gratidão. O fato do exercício hoje, as pessoas dizem que eu sou paciente, minha esposa diz, é uma característica que muitas pessoas citam de mim, sou uma pessoa paciente, mas eu absorvo os problemas
que eu não expresso eles, mas eles são demonstrados, como eu falei, no meu corpo, entende? E eu tenho aprendido a exercer e exercitar algumas ações, algumas atitudes para que essas reações não apareçam. E é justamente um pouco disso aqui. Não se preocupem com nada. Mas esse nada é no sentido de que, eu penso, né? Fiz a minha parte. A minha parte eu estou fazendo, mas o fato é que, assim, vivemos em um ambiente de livre-arbítrio, entende? As pessoas são livres para fazer o que bem entender, o que quiserem, e você precisa entender isso, aceitar isso, respeitar isso. O que você pode fazer, o controle é sobre você, e ainda assim, sozinho não dá certo. E aí, difícil. E exercer gratidão diante de tudo isso, diante de todas as situações, sempre tem algo para você aprender. Então, com esse pensamento, com isso em mente, você acaba exercitando e sabe assim, melhorando na situação dos seus relacionamentos, para que você tenha momentos de harmonia mais constantemente, momentos de paz mais constantemente. Essa questão da gratidão, Cláudio, quando a gente tem um espírito grato, tem relação com a paz, né? Eu penso assim que uma pessoa que ela reclama de tudo, ela tem uma inquietação muito grande, né, de espírito. E não é aquela inquietação que nós devemos questionar o mundo, que nós devemos... Não, existem inquietações que nós devemos ter, né? A Bíblia fala, não vos conformeis, não fiquem conformados com esse mundo, com essas coisas. Mas tem gente que reclama de tudo, né? Que não tem gratidão por nada. Eu acho que tem a ingratidão, que é o contrário da gratidão, mas eu entendo também que uma dessas perninhas aí da ingratidão é a reclamação. Quando a gente tem um espírito de reclamação, quando a gente só vive reclamando, nossa, se faz sol, reclama, se faz chuva, reclama, se tá trabalhando, reclama, se não tá trabalhando, reclama, nossa, nunca tá bem, sabe? Sempre tá reclamando. Isso traz um peso pra gente, né? Isso rouba também a nossa paz de espírito. A gente precisa entender que nós somos seres integrais. Nós não somos só corpo, nós não somos só sentimentos e nós não somos só espírito, nós somos um ser integral. Então, aquilo que nós sentimos libera hormônios no nosso corpo. Aquilo que nós falamos também libera. Aquilo que nós pensamos também libera. Então, o que acontece? Eu gosto muito do Augusto Cury. Augusto Cury é um cara fantástico. Por que ele é um cara fantástico? Porque toda a sua tese de psicanálise que ele tem para tratar o ser humano é baseado na palavra de Deus. 2 fundamentos que ele usa: amar a Deus e ao seu próximo. E muitas vezes a gente é assim reclamão, resmungão, pouco grato, porque a gente não ama a Deus. E por que a gente não ama o nosso próximo? Porque a gente não ama nem a nós mesmos. Então o que nós precisamos entender é o seguinte: nós, quando reclamamos muito, nós estamos tendo uma relação tóxica com nós mesmos. E Augusto Cury usa 2 coisas que eu acho muito interessante. Ele usa janelas killer, que é nada mais que janelas assassinas. O que são janelas assassinas? São pensamentos ruins, provenientes de traumas, de insucessos, de fracassos, de coisas que nos fazem muito mal, que despertam em nós sentimentos ruins, que nos botam para baixo. E a outra é as janelas light, que é justamente o contrário, de pensamento de coisas boas, de coisas que nos aconteceram, que nos colocam para cima. Por exemplo, Jesus Cristo vai voltar. Essas coisas do momento estão difíceis, está difícil sim, mas amanhã... Olha só, vou contar um fato. Eu me lembro que quando nós éramos menores, lá 10, 11 anos, lá em casa, só minha mãe trabalhava para sustentar a gente, e o salário dela durava assim 15 dias, né? Então, quando chegava no final do mês, meu irmão, era duro. Muito. Mas quando chegava na véspera dela receber, eu digo, hoje é o último dia de ser cura, porque amanhã vai ser bom, amanhã a mamãe recebe e vai ser o quê? Então, a dificuldade daquele último dia eu nem sentia. Por quê? Porque eu já estava pensando no dia seguinte, que ia ser um dia bom. Então é isso que nós cristãos devemos fazer. Devemos pensar:
Os dias de hoje são dias ruins, né? Mas os dias de amanhã serão dias bons. E quando eu começo a dar mais espaço para janelas light, coisas boas, positivas, menos espaço para janelas killer, coisas negativas, traumáticas, então a minha disposição vai ser sempre de poder cooperar para com a paz, primeiro comigo, para que depois eu possa passar aos outros. Essa questão da paz interior. Hoje, como a gente tem esse acesso, né, integral aí às redes sociais, às vezes a gente tende a comparar a nossa vida com a vida do outro, né? A nossa casa com a casa do outro. Poxa, o fulano já tem uma casa assim, assim, assado, né? É mais jovem do que eu, ou ganha menos do que eu, já tem uma vida dessa, viaja, o filho estuda numa escola boa, tem um carro bom, fulaninha tem um corpo legal e o meu ainda tá aqui todo estragado, não consegui chegar a esse nível de ter os dentes todos brancos, né? E a gente vai se comparando, a gente vai colocando a régua da nossa vida na vida dos outros, e a gente vai se comparando, vai comparando o nosso cabelo, vai comparando o nosso corpo, as mulheres principalmente, né? Os homens vão comparando os sucessos, as conquistas, as casas, enfim, tudo que a gente consegue comparar um com o outro. E esse sentimento de comparação vem gerando nas pessoas, né, problemas sérios de aceitação, de depressão. Já várias pesquisas, um dia desse eu vi uma pesquisa na BBC perguntando, né, qual era a rede social que mais causava prejuízo à saúde mental das pessoas. E aí a maioria respondeu que era o Instagram, né? Porque o Instagram, o pessoal fala, né? Tem um local aqui instagramável, ou seja, tu vai sair bonito, você vai sair legal nessa foto, né? Então essa busca ou essa ditadura pela beleza, pelo perfeito, pelo legal, pelo top, isso traz muita insegurança e rouba muito a paz interior das pessoas, que é um ponto que nós precisamos saber trabalhar. É igual o amor que você falou. Como é que eu vou amar alguém se eu não consigo amar a mim mesmo? Isso que tu Como colocaste... eu vou promover a paz se eu não sinto a paz, não tenho a paz? Essas comparações que tu tá falando faz parte da falta de amor próprio. Eu preciso ter um caso de amor comigo mesmo, de maneira apaixonada, com todos os meus defeitos. Senão eu não vou conseguir amar o meu semelhante. Porque Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar teu próximo como a ti mesmo. Então é por isso que você não aceita o outro, porque você não está se aceitando. Quando você começar a se aceitar, você vai começar a aceitar o outro também. Que legal. Vamos para um intervalo, daqui a pouco nós retornamos. Você está no Anjos da Madrugada e nós estamos falando sobre a paz, mais um fruto do Espírito Santo. Em 1987, a Celoscar Filmes trouxe para Manaus o Insufilme, com proteção térmica e solar, mudando a nossa forma de ver o mundo. Agora, no final de 2021, tem mais inovação, ligando e desligando o seu Insufilme com um leve toque. A Celoscar apresenta a película inteligente, trazendo privacidade para todos os ambientes da sua residência ou empresa, em qualquer parte do Brasil. Moderno, clean e, acima de tudo, com tecnologia de ponta. Isso é Celoscar Filmes Inteligentes. Solicite orçamento 9299-125-9944. Siga a gente nas redes sociais. @Celoscar Filme. Celoscar 9299-125-9944. Celoscar. Estamos operando em caráter experimental. Start TV. Start. Voltamos com o nosso bate-papo sobre os frutos do Espírito Santo. Você é nosso convidado. Você pode
fazer o seu comentário aí embaixo. Coloque o que você acha sobre o fruto do Espírito Santo, que é a paz. Se você também quiser participar dessa mesa, coloque aí, quero participar. A gente vai mandar um contato para você se inscrever para participar aqui da nossa mesa de debate também. Compartilhe, ative o sininho para você não perder nada. Se ainda não viu o nosso primeiro fruto do Espírito, que foi o amor, está aqui no canal também, só procurar e já assista e compartilhe. Vamos lá, vamos voltar à nossa conversa. Nós estávamos falando aí sobre a questão da paz, né, do fruto do Espírito, que tem essa concordância, né, Cláudia? Como você falou, como é que a gente pode ter fé sem paz ou paz sem fé? Completa esse levantamento aí que você fez, como nós essa pontuação. Estávamos colocando, né, que o fruto do Espírito, ele é um conjunto de atributos, né? Então, a paz é um atributo do fruto do Espírito. Uhum. Então, do ponto de vista da paz como atributo do fruto do Espírito, é impossível você ter paz se você não tiver fé. Porque essa paz, como o John colocou muito bem na passagem que ele leu aqui, ela é uma paz que ela não é compreensível, porque é uma paz que vem de Deus. E a paz que vem de Deus é uma paz diferente da que o mundo dá. A paz que o mundo dá é se tudo está bem, se tudo está calmo, se tudo está perfeito. Então, você não tem motivo para tranquilidade, calmaria, né? Boas. A paz que vem de Deus, não. A paz que vem de Deus é uma paz que Jó encontrou, mesmo em meio a tanta dor e aflição. Ele dizia, eu tenho fé que meu Redentor vive. E, por fim, eu vou vê-lo com esses meus próprios olhos. Então, isso dava a ele essa paz. Por quê? Porque ele tinha fé. Se ele não tivesse fé, ele teria cometido suicídio, com certeza. Nesse ponto de atributos que o Glauber colocou, é interessante. Eu li recentemente um livro, Mente Blindada, né? E ele colocou sobre a questão de fé, a questão do complemento, né? A mente, espírito, o corpo, né? A parte física. E é interessante mesmo, porque assim, uma noite de sono dá livro pro cansaço físico, mas se você tá preocupado, ansioso, você não descansa. Você não descansa. A Bíblia já fala, né? Em paz me deito. Isso é verdade. E o livro esse livro, Mente Blindada, justamente ele falava sobre a questão da alimentação, como que isso impacta, por exemplo, ele estava um exemplo assim, o seu estresse. Na verdade, pode ser a falta de água, simplesmente isso. O seu estresse também às vezes pode ser que você não comeu nos horários regulares, comeu a quantidade correta, não dormiu a quantidade necessária. E, enfim, são o atributo das coisas, né? Cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito, dos relacionamentos, a bondade, a mansidão, enfim. O amor próprio, como ele citou. Eu gosto de uma música, As Verdades sobre Mim. Eu esqueci o nome do autor da música, mas ele fala justamente assim, a música fala sobre as verdades de Deus sobre mim, que eu preciso saber, que eu preciso aceitar, porque alguém cheio de pecados, mas ele vê uma bondade que pode ser externada, pode ser aplicada, pode ser vivenciada, mesmo não ser pecador, falho, entende? E a gente precisa realmente nos enxergar, nos aceitar, nos conhecer, os nossos limites, os nossos ponto forte, ponto fraco, enfim, para cuidarmos, né, de tudo isso. Não, porque assim, senão a gente não... Se a gente pensar que a gente vai ter paz somente cuidando do corpo físico, por exemplo, você citou a questão do Instagram, né, da questão do que é visível, né, da imagem que você tem que promover. Mas se por dentro tá um bagaço, tá só o carro, não vai durar muito, né? Não adianta. Nós somos seres integrais, realmente, como o Cláudio falou. Nós somos mente, nós somos espírito, nós somos o físico também, porque quando a nossa mente ela não tá boa, o nosso corpo reage. Isso como mesmo. Você colocou lá, dá caspa, cai cabelo. Eu tenho logo uma dor de barriga tremenda, sabe? Quando eu tô desestabilizada, ou seja, o nosso corpo sofre logo, né? Verdade. A gente sofre essas reações que o corpo dá pra gente. Qual é o versículo que você trouxe aí para ler pra gente? Bom, sobre a paz? Vamos ler aqui. Eu separei aqui Romanos 5,
o verso 1, que diz o seguinte, né? Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não está dizendo aqui, olha, a paz que vocês têm comigo é porque vocês não estão doentes. A paz que vocês têm comigo é porque você tem muito dinheiro na sua conta. A paz que você tem comigo é porque você é uma pessoa muito querida e muito amada. Diga, não, a paz que você tem comigo é por causa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele fez com que a separação que havia entre mim e vocês fosse dissipada. Então isso é motivo para que eu possa o quê? Viver em paz. Mesmo que as coisas não estejam bem do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da saúde física, por quê? Porque essas coisas elas fazem parte do homem passageiro, do homem carnal. Aí Paulo diz, olha, quando o que é mortal se vestir de imortalidade e aquilo que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, então todo o ciclo estará o quê? Completo. Então é isso aqui. É isso que Jesus Cristo morreu na cruz para fazer por nós. Então, isso é motivo de eu olhar para as coisas hoje que não estão bem e dizer, tá legal, não tá bem aí, mas vai ficar bem. Mas vai ficar bem. Vai ficar bem. Tem a esperança, né? Tem essa esperança. Fala, John. É legal, ele citou aqui a questão de Romanos, de Paulo, e eu fico imaginando, eu gosto de 2 textos de Paulo também, que fala sobre relacionamento, né? E eu trouxe esses 2 versos também de Romanos 12 e Colossenses 3, que ele começa assim, por você ser santo, por você ser separado, por você ser aceito, e aqui, por você ser aceito por Deus, pela fé. E eu fico imaginando o Paulo escrevendo isso, porque assim, quando você vai para a história dele, alguém que perseguia os cristãos, né? Uhum. Por uma crença. Isso aqui é certo, isso é errado, eles estão fazendo o que é errado. Ele acreditava que ele estava certo. Isso. E aí quando tem a mudança, e aí é citado isso na Bíblia, que a primeira impressão dele é com o apedrejamento de Estevão, que ele vê a glória, né? Um semblante feliz, em paz. Iluminado. Em paz ali, sendo apedrejado. E ele passa a viver amando a igreja, formando igrejas, pregando o evangelho. E ele cita, eu acho interessante, por essa aceitação, toda essa passagem, mais essas 2 que eu mencionei, ele fala, por ser aceito, você deve ser bondoso, ser amoroso, praticar a piedade, por ser amado por Deus, por ser escolhido por Deus. Ele entende o relacionamento, quem é Deus, basicamente, né? Ele entende o que Deus fez para ele, o que Deus fez com ele, e ele sabe o que Deus quer para toda a humanidade, né? E isso eu acho muito interessante, porque a compreensão disso vai fazer você agir, né, nos outros frutos, né, promover os outros. Eu digo que o Paulo ele era um entusiasta desse tipo de ensinamento. Ele disse, olha, ninguém tem motivo para ficar chorando e resmungando. Verdade. Porque se eu comparar o sofrimento de agora com a glória futura, meu irmão, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É verdade. Então Paulo era um entusiasta da paz Eu interior. acho que a coisa que pode mais tirar o nosso sossego é o medo da morte. Paulo não tinha. Né? Já acaba por aí. Quer me perseguir, me persegue. Quer me matar, me mata. Viver é Cristo. E morrer é lucro. Eu tô bem. Se me matarem, eu tô bem. Então ele já tinha essa questão da paz muito bem definida, né? No coração dele, mas essa paz ele foi desenvolvendo, né? Ele foi criando essa crostazinha que a gente tem que ir criando, né? Essa casca dura que a gente tem que ir criando, verdade, não deixar se abater pelas coisas. Ele teve que cair do cavalo, literalmente, ficar cego, né? Teve que derrubar muitas coisas que ele teve que abandonar, muitas coisas que ele cria que separavam ele dessa verdadeira paz. Porque quando ele perseguia os cristãos, ele não tinha paz. Porque quanto mais cristãos ele perseguia, mais felizes os caras estavam. E quanto mais felizes os caras estavam, mais infelizes eles estavam. Mas ele ficava chateado. Aí quando ele passou a ser perseguido, é que ele começou a ser feliz. E aí começou a ter paz. Aí ele, agora eu entendi. Como é que é o Por isso que não dá para compreender, né? Por isso que ele diz, olha, em Filipenses, puxa, essa paz não dá para compreender, porque não dá para compreender, é algo que Deus coloca em nós, né? Porque existe paz com Deus e paz com o meu semelhante e é a paz de Deus. E essa paz que Paulo está falando, que o John leu lá, que é incompreensível, é a paz de Deus, a paz que Ele nos dá, que mesmo em meio à perseguição, a tantas coisas, não,
Tô feliz. Tô bem. Aqui nós temos um quadro que é sobre curiosidades. A gente pega o tema e a gente verifica o que tem de curiosidade sobre o tema. E eu trouxe aqui o Prêmio da Paz, né? 1895, Alfred Nobel criou o Prêmio Nobel. E dentre as categorias, não tem só a categoria da paz, né? Tem outras categorias, mas a categoria mais famosa é o Prêmio da Paz. Vocês imaginam aí quem foram alguns ganhadores famosos? Eu sei que uma foi Madre Teresa de Calcutá, se eu não me engano. Madre Teresa de Calcutá foi. ganhou. Coloquei aqui também ela. Tu sabe, John? Acho que é Malala, né? O nome da menina. A Malala também ganhou. Aí eu coloquei alguns nomes aqui. Em 64, Martin Luther King foi eleito, né? Ganhou. Foi laureado, né? Que eles chamam. Foi laureado. Ganhou o prêmio da paz. Ele era o ativista pelos direitos civis, né? E em 1879, Madre Teresa de Calcutá, pelo trabalho dela formidável. O Dalai Lama também, em 89. E aí algumas pessoas aqui que eu não imaginava que tinham ganhado, né? Mikhail Gorbachev, que era o presidente... Foi por causa que ele fez aquela a pacificação, né? Isso. Perestroika, que foi a liberdade econômica, a liberdade política ali, realmente foi um grande avanço. Isso. Aí a gente teve também o Obama, o Nelson Mandela, lógico, né, em 1993. O Obama, o Kofi Annan, que era o secretário da ONU. E essas são as pessoas aqui mais famosas. Tem uma lista vasta lá. É muita gente que ganhou, não só pessoas, mas também instituições, né, que foram escolhidas para ganharem o Prêmio da Paz. E nós temos também, envolvendo a questão da paz, a ONU. A ONU, olha só, eu peguei aqui o trabalho deles para a gente entender. Fala assim, a Organização das Nações Unidas, popularmente conhecida como ONU, é uma organização internacional cuja principal missão é a paz mundial. A paz. Ela é formada pelo que se chama de países membros e nenhum deles é obrigado a integrá-la. A ideia é que o país que concordar com os princípios da organização, como o trabalho pela paz e o desenvolvimento mundial, possa voluntariamente adentrá-la e somar na construção dessas metas, né? Então, após as duas guerras, né, eles tiveram essa ideia de fazer esse comitê, e esse comitê não trata só da paz, né? Eles tratam de outros temas, como a fome, né? Outros temas relevantes. E tem um outro ponto aqui também interessante que fala que mais de 1 milhão, cadê a minha anotação? Mais de 1 milhão de páginas na internet que falam sobre a paz são de organizações e que elas buscam a promover a paz. Então, ou seja, esse é um tema assim, muito relevante, não só relevante na vida cristã, mas principalmente na nossa vida como cidadão, né? Buscar a paz entre as nações, a paz entre as pessoas, é um assunto realmente que é importante a gente entender e nós buscarmos esses conceitos para a gente trabalhar como indivíduos, porque tudo começa com o indivíduo, né? Tudo começa com o indivíduo. Hoje a gente, como a gente falou sobre ceder, sobre refrear a língua, sobre segurar um pouco as críticas, a gente pode evitar conflitos se a gente entender os fundamentos da paz. A gente pode evitar tragédias, né? Se a gente conseguir entender quais são os fundamentos da paz. Quais são os nossos próximos versículos aí, passadas nossas curiosidades? Quais são mais um versículo aí, John Kennedy? O meu próximo versículo, ele está em Mateus. Mateus capítulo 11. O contexto dele envolve preocupações sobre o que comer, o que beber. Mateus 11. Mas ele encerra. O contexto, né, do Mateus, né, quando Jesus cita isso, é justamente por essas preocupações sobre
a vida, né? Mas ele cita assim, ó, da linguagem de hoje: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Paz, né? Isso. Outras traduções acabam mencionando paz. Mas isso aqui para mim é as duas palavrinhas, né? Aliás, o contexto funciona assim. Eu particularmente ainda tenho aprendido, não é algo... O ensinamento disso a Jesus, assim, Deus é algo assim que a gente vai passar a eternidade aprendendo e aprendendo e aprendendo. Mas a gente tem a ideia de jugo, de cargas, como coisa ruim, né? A gente tem a ideia que não é legal, mas ele fala que a dele é algo bom, é algo que não pesa, é algo que é tranquilo. Leve, né? É leve, né? E aí ele chega a mencionar 2 itens sobre ele, sobre aprender dele, que é a questão da mansidão, faz parte dos frutos do Espírito, e a questão da humildade. E de forma simbólica não, na prática sim, você precisa ter paciência nos relacionamentos, né? Você mencionou sobre a ONU, né? Somos mais de 7 bilhões no mundo, seres pecadores e falhos. E a gente já sabe, já está visível o resultado, né, do agir de forma errada, egoísta, com os desejos da carne. Quando você vai para a questão de país, de nações, o negócio fica mais claro ainda, né? Então, assim, a ONU tem lá a questão, como foi citado aqui, foi comentado, sobre a trégua, né? Paz é a ausência da guerra, a trégua. Mas de forma isolada. Mas como promover a paz? Convivendo, né? Socialmente, se relacionando. Quando você tem pessoas que pensam diferente, quando você tem pessoas que têm personalidades diferentes, né? E aí as 2 citações, manso e humilde, de forma prática. Tudo se entrelaça, né? Com a questão do cuidado com a língua, não sejam mentirosos, busquem a paz, coração grato, manso, humilde, tira teu fardo, pega o meu fardo, né? Essas trocas, a gente tem que aprender a fazer essas trocas, pra gente poder ter paz, pra gente poder suportar, na verdade, as adversidades. E eu aprendi, assim, de forma muito prática, recentemente, lendo mesmo, que a carga que a gente tem associada com coisa pesada, no contexto espiritual, é pecado. Tudo que envolve o pecado causa tristeza, causa dor, causa pesar, né? E quando você vai pro que é a solução do pecado, que foi a morte de Cristo Jesus, isso é graça, isso é dom, né, imerecido, é algo assim gratuito para você. Você não pôde, nem vai poderá fazer nada a respeito a não ser aceitar, né, a graça e ver as coisas boas da vida. Porque assim, Satanás trouxe o pecado, Cristo Jesus trouxe vida. Satanás trouxe morte, Cristo trouxe vida. Cristo trouxe bondade, Satanás trouxe maldade. E eu e você, nós estamos no meio disso para escolher, né? Eu quero vida ou morte? Quero bondade ou quero maldade, né? Você vai promover o quê? Você vai viver com o quê? E aí é algo que, assim, é olhar mesmo. Para onde você vai olhar? Entende? E eu não tenho como ficar isenta, né, John? Não tem. Ou eu promovo uma coisa, ou eu promovo Outra. o amor, ou promovo o ódio. Se eu deixo de promover o amor, eu já tô ruim, né? É o ditado, né? A maldade impera pela missão dos bons, né? Exatamente. Que se dizem bons, pelo menos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, começar aqui pelo Cláudio. Quando que vocês perderam a paz de vocês? Já teve algum episódio na vida de vocês que vocês perderam a paz, assim, nem que seja momentânea, mas vocês pensaram assim, poxa, eu perdi minha paz nesse momento aqui. Qual foi, Cláudio? Eu acho que a paz, a paz que eu perdi foi quando eu andei um pouco distante de Deus.
Porque problemas a gente vai ter a vida inteira. E os maiores problemas que eu tive não foram quando eu estava longe de Deus, mas os momentos mais difíceis que eu me encontrei foi quando eu estava longe dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque tem uma coisa que rouba a paz do homem. É você, lá no seu íntimo, saber que você está errado. E quando você está errado, você não tem paz. Você pode até ter dinheiro no banco, você pode até estar cheio de saúde, você pode até sendo admirado e bajulado pelas pessoas. Você pode até estar sendo citado como um exemplo de prosperidade. Mas lá no fundo, você sabe que você está errado. Então, foi nesse momento da minha vida que eu me senti mais sem paz. Porque eu colocava a cabeça no travesseiro e eu não conseguia dormir tranquilo. Porque eu sabia que precisava mudar e não estava conseguindo mudar. Então, foi nesse momento que eu perdi a minha paz. E o John? Um episódio, um período, um acontecimento que você perdeu a paz? Eu diria que, assim, foram vários, mas eu resumiria assim. Eu colocaria também a distância, né, o afastamento de Deus, mas isso pode acontecer você achando que está perto, entende? E aí eu coloco da seguinte forma, nas vezes em que eu nunca saí da comunidade cristã, né? Tipo, fui lá e fui pra festa, enfim, essas coisas. Sempre foi dentro dessa... Mas eu enxergo hoje, as vezes em que eu perdi a paz, foram as vezes que eu quis controlar a situação ou a minha vida, entende? Que muitas das vezes você, por querer controlar, ter o controle de forma errada, e você não se engane, se você vai fazer isso sem Deus, vai ser da forma errada. Você vai magoar pessoas, você vai insultar pessoas, isso vai te roubar a paz, entende? Porque, pra mim, eu não consigo passar, meses, né? Se eu sinto que eu tenho algum problema com você, eu preciso resolver, eu preciso conversar, eu preciso pedir perdão, enfim. Eu não consigo. Mas muitas pessoas guardam isso, entende? Guardam e ficam. Isso te corrói, te consome. E sempre que acontece isso é quando você, quer controlar as coisas. É interessante porque, assim, sobre Jesus, né? O verso que eu coloquei, aprendei de mim que sou manso. Quando ele vai lá pro verso, se alguém te dá um tapa no lado esquerdo, dá o teu outro lado da face. É difícil entender isso. É difícil compreender uma situação dessa. E aí eu me coloco no período de, assim, depois de casado, enfim. As vezes em que eu procurei solucionar o problema, tendo Cristo como direção, como ensinamento, como guia, foi mais fácil de quando eu quis resolver as coisas sozinho e que eu me estressava, e olha que eu sou paciente, mas foram raras as vezes, mas cheguei a me alterar diante da situação, entende? E se eu for algo comum em todas elas, é que eu estava sozinho, eu que estava querendo controlar a coisa. Essa questão aí da gente ficar em paz conosco, né? Por exemplo, quem é colérico, né? Quem é sanguíneo, a gente fala pelos cotovelos, né? Quando a gente está com raiva, quando a gente está desequilibrado, a gente fala com raiva, né? E depois que a gente passa por esse período de raiva, de explosão, que a gente cai na gente, realmente, pra gente buscar a paz, é mais fácil esse ser humano aí pedir perdão. Eu lembro que uma vez eu briguei com uma vendedora, que ela falou que podia ir lá fazer a troca, o Herbert foi, não conseguiu fazer a troca. Eu fiquei tão chateada com ela que eu liguei para ela, esculhambei com ela pelo telefone. Aí 15 minutos depois, quando o sangue esfria, né, eu falo, meu pai, por que eu fui fazer isso? Por quê? Aí lá eu liguei de novo, perdão, moço. E porque a gente precisa ter a paz. Senão, é que nem o Cláudio falou sobre a fé e a paz. Se eu quero me santificar, eu tenho que ter a paz. Porque não adianta eu pensar que eu sou santo, que eu tô lá todo intocável, né, no meu altar de santidade e brigo com a vendedora.
Não existe cristianismo nisso. É verdade. Eu tô lá intocável no meu altar de santa lá, boazinha, moralidade e tal, mas eu discuto e brigo com a minha esposa, com meu esposo. É um inferno a minha casa, uma loucura. É o contrário de paz, né? É um terror, eu toco o terror direto. Não tem como isso dar certo, né? Não tem como isso se casar. Não tem como isso ir pra frente. A gente precisa reconhecer a nossa zona de vulnerabilidade. Entendeu? E eu sei que eu sou uma pessoa muito vulnerável. Se eu ceder às emoções, eu vou fazer a coisa errada, porque eu sou muito intempestivo. Então aqui para mim é muito fácil, porque eu estou tranquilo, eu estou coordenando as ideias, eu estou falando, mas no trânsito o cara chega... Vira um pateta, o cara né? chega e me bate, o que acontece? Acontece aquilo que o Augusto Cury fala, que a gente não consegue raciocinar, a gente perde a razão e as emoções entram em campo. Quando as emoções entram em campo, 99% de você fazia a coisa errada. Ele disse que quando ele começou a estudar Jesus Cristo, o que mais encantava com Jesus Cristo era simplesmente o controle emocional, porque ninguém conseguiria, sendo provocado como ele era, dar respostas tão inteligentes, tão equilibradas como ele dava. Eu tenho assim, eu digo, puxa vida, é o meu sonho. Meu sonho, que eu queria, trocava alguns dons que eu tenho por esse dom, de mesmo sob forte pressão, poder dar respostas sensatas e equilibradas. Esse é o meu sonho. Mas isso é um exercício, né? Que a gente vai aprendendo. Agora eu não posso mais me estressar muito, né? Então... E essa questão da vulnerabilidade, se eu sei, por exemplo, que isso me estressa e eu não posso me estressar mais, né, por causa do meu tratamento que eu estou fazendo, então eu já nem, sabe, não mexo mais com aquilo ali. Não, isso aqui eu vou ter dor de cabeça, eu vou me estressar, vou perder minha paciência, então não vou para aquilo ali. É você se conhecer mesmo, né? É se conhecer e evitar, Sim. Né, que aí você vai tendo paz, você vai tendo tranquilidade. Problema nenhum, a garrafa tá seca na geladeira, deixa lá, não tem problema, né? Mas ela tem morre gente por causa que de uma se estressa. garrafa seca na geladeira, não tem problema. Tem gente que se estressa muito, né? Vive estressado, meu Deus, o coração deve estar. Isso é muito ruim, né? Isso me estressava bastante, sabe? Eu sou do tipo que gosto das coisas bem arrumadas, bem organizadas, e esse item me estressava bastante, me tirava do sério, né? Mas eu tive que aprender, tipo, a ver o que realmente importa, entende? Eu tenho o Twitter, sou novo no Twitter, mas é uma rede que é interessante no sentido... Para mim, o pano de fundo, assim, dessa questão da paz, né? Envolve relacionamento de qualquer jeito. E aí você vê, a gente no meio religioso hoje, independente de placa de igreja, você vê as defesas, né? Quando é determinado assunto, e como que as pessoas vão armadas mesmo e acabam falando, então, enfim, entende? E aí eu observo que, assim, essas mesmas pessoas depois estão, tipo, entram, né, no embate, mas depois se ausentam 1 mês, 2 meses, porque precisa de dar um tempo, fôlego, entende? né? Pra poder, senão se sentem mal. Descansar entende? a imagem, diria, né? Se sentem mal. Preciso me afastar dessa rede aqui porque isso não tá me fazendo bem. Tá me desgastando. Entende? Sendo que são assuntos que são relevantes, entende? São temáticas que são relevantes e são necessárias. E eu penso que, à medida que a gente vai avançando para a volta de Cristo, realmente são temas que vão ser divisores, né? Mas o pano de fundo para mim nisso, do defender o que é certo, o que é errado, tá o amor como predominante, e o amor é ação, né? Posso defender uma verdade, mas a que custo? A custo de matar alguém? Tá errado isso. Isso não funciona. E o matar alguém não se limita fisicamente, né? Isso. Mas a reputação, né? Na palavra, como você... Na reputação, né, Isso. da pessoa, exatamente. Ofensas Falar pessoais, mal. levar pro lado pessoal, né? Você é muito Justamente. burro, você é idiota, você não vê isso. Aí, poxa, isso aí, você perdeu a razão. É verdade. Enfim, e aí, tipo, isso como que a humanidade, né? Como a gente, por exemplo, do lado político no Brasil, a polaridade, né? Como que as pessoas se ofendem por uma coisa assim, de ideias, né? De posições e tal. Isso traz a ausência da paz,
no Brasil acaba excluindo o investimento porque não tem harmonia entre os poderes, não tem, enfim, como que atinge, né? E é interessante justamente você imaginar como que você se conhecer, né? Porque acaba influenciando, entrando na questão de relacionamentos. Uhum. Então, para mim, o pano de fundo é esse. A relação que você tem com o seu cônjuge, com seus pais, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho. Aí você precisa, com você mesmo, né? Com você mesmo, vai dizer se você vai trilhar para um caminho de paz ou não, entende? Vai te nortear, pelo menos nisso, porque é a harmonia de tudo isso que vai dizer que você está no caminho certo, né? Aprendi sim a colocar uma escala de valores nas coisas que são importantes dentro do meu lar. O que é mais importante? É o meu filho ou a casa? É a minha esposa ou as minhas coisas? Legal. Porque a minha esposa, alguma vez, ela vai queimar uma roupa minha, vai manchar uma roupa minha. Vai quebrar um chateia, copo, né? E meu filho vai fazer alguma coisa. E eu mesmo vou entrar com sapato sujo dentro de casa. Isso. Então, se eu deixo que essas coisas comecem a causar arranhamento, de modo que eu percebo que a casa é mais importante do que eu, parece que a minha presença dentro da casa incomoda mais do que traz alegria. Parece que eu amo mais a minha roupa do que o cuidado que a minha esposa tem comigo. Então, esses tipos de coisas que você tem que muitas vezes parar e valorizar, não é precificar, mas valorizar. Puxa vida, minha esposa é maior que as roupas. Se não está dando certo, eu vou arranjar uma maneira para resolver. Mas eu não posso deixar que isso desgaste a relação. Isso mesmo. Qual é o próximo versículo, Cláudio? Vamos lá. É o último. Romanos 5, ou melhor, Romanos 2, verso 12. Romanos 12. Romanos 12. Esse aqui é muito interessante porque a Mary já até falou um pouquinho sobre ele, porque tem a ver com aquilo que eu não posso fazer, que depende do outro. Então, por que eu vou ficar me debatendo? Diz assim, olha... Qual é o versículo? Romanos 12, verso 18, diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, a minha esposa, você está em relacionamento aqui, né? A minha esposa tem alguma coisa que ela faz que eu não gosto, mas a minha esposa tem 99 coisas que ela faz que eu gosto. Por que então que eu vou basear o meu relacionamento com ela justamente naquilo que eu quero que ela mude? Entendeu? Então, eu não posso mudar. Nem a mim mesmo, imagina ela. Então, o que acontece? Se alguém me ofendeu, se alguém me machucou, a disposição de perdoar já tem que estar comigo. Agora, se a pessoa vai se arrepender, eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso orar por ela, mas eu não posso modificar essa pessoa. Então, muitas vezes, a gente perde a nossa paz porque nós colocamos perspectivas ou expectativas nas pessoas que nós não temos controle sobre as ações delas. E é isso um grande problema, pelo qual muitas vezes nós perdemos a nossa paz. Uma vez eu li que o tamanho da decepção que você tem é proporcional ao tamanho da expectativa que você faz em qualquer coisa. E é verdade, é muito real isso. Muito real mesmo. E essa questão da gente não depositar, né? A gente não tem que depositar realmente essas expectativas nas pessoas. As pessoas são falhas, né? Em quem que a gente deve depositar? Em Cristo. Ele fala, Verdade. Traz teus fardos para mim, né? Se você quer depositar em alguém, deposita em mim. Porque se você depositar os teus fardos em mim, eu não vou retrucar para você, né? Eu não vou devolver para você de forma ruim. Vou te devolver com um fardo leve, com o meu fardo que é leve para você continuar a sua jornada. E esse versículo aqui é muito legal, muito pontual de Romanos. No que depender de vocês. Ou seja, depende da gente, muita coisa depende da gente. Nós podemos evitar muitas coisas. A forma como é dita, né? A forma como é conduzida. Às vezes você tem alguma coisa para falar que é tão pesado, que é tão ofensivo, mas se você fala de uma forma correta, se você fala de uma forma bondosa, de uma forma amorosa, até isso que era muito pesado, muito ruim, a pessoa vai ouvir e ela vai aceitar. Ou ao contrário, uma coisa que era simples de você falar, e se você fala de uma forma, né,
mais grosseira, mais crítica, Agrava, né? o que era exatamente agrava, né? E aí a gente vai perdendo a nossa paz, a gente vai cedendo a nossa paz por tempestades em copos d'água. E a gente vê muitos casamentos acabando por causa disso, gente. À medida que as pessoas vão adquirindo intimidade com a outra, de vez de o respeito e o afeto aumentar, as pessoas parecem que vão perdendo o respeito, de modo que agridem a outra por qualquer coisa, às vezes Por simplesmente bobagem. pergunta: amor, tu viu? Não sei, procura, dá teu jeito. Então, simplesmente uma situação que você foi deixando acontecer porque foi causando arranhões. Aí eu gosto de citar sempre uma parábola pequenininha aqui, que é a da ostra, né? O que a ostra faz? A ostra, ela recebe uma areiazinha no interior dela. E o que ela faz? Ela se chateia, fica raivosa? Não. Ela vai trabalhando. E ela transforma aquele grão de areia numa belíssima pérola. Então é isso que muitas vezes nós temos que fazer nas nossas relações. Aquela palavra ríspida que a mulher dá para o marido tem que saber internalizar como uma ostra. Transforma agora essa palavra ríspida numa bela pérola, e eu tenho certeza que ela vai adorar. E me lembra a situação de uma senhora que estava com o marido numa festa, e o marido... E ela se sentiu mal, né? Queria ir para cá, disse: meu amor, preciso ir para cá. Ela disse: você não vê que eu estou conversando aqui com meus amigos? Você está me atrapalhando. E ela se calou, se retraiu e foi para o carro. E na hora, depois, mais tarde, o marido saiu, veio, foi para casa os dois. E ela simplesmente olhou para o marido e disse: meu amor, da forma como você me tratou, você não parece nem um pouquinho o homem pelo qual eu me apaixonei. E aquilo ali foi pior do que dar-lhe um murro na boca do estômago daquele marido. Então ela transformou aquelas palavras duras numa belíssima pérola. E ali a noite terminou uma maravilha. Então é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes as relações, elas estão azedas, não é por causa do outro, não, é por causa da gente. Ah, mas é o outro que diz palavra dura. E o que você faz com as palavras duras? A Bíblia diz aqui, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. E é aí que entra a paz como fruto do Espírito, ou seja, saber lidar de forma positiva diante das situações adversas. Isso não é próprio do ser humano carnal, isso é próprio do ser humano que nasceu da água e do Espírito, como Paulo, que transformou aquele homem beligerante, briguento, perseguidor, em alguém sofredor, que apanhava, mas em modo nenhum se juntou com os outros irmãos para perseguir os seus algozes. Pelo contrário, né? Lá no presídio ele não deixou o camarada se matar, foi entrou lá em desespero, né? E salvou a vida e batizou o rapaz. Então é assim que a vida transforma através das nossas experiências e a comunhão com Deus. Ou seja, amor, paz com Deus, paz com o meu semelhante e a paz que vem de Deus. O fruto do Espírito, a paz. Muito bom. E você? Qual foi o momento que você perdeu a sua paz? Escreve aí nos nossos comentários, compartilha com a gente sobre o momento que você perdeu a sua paz. Você está no Anjos da Madrugada. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos para o nosso último episódio. Chegou a Start TV, estúdio equipado com luzes cênicas, câmeras digitais 4K de última geração, microfones Audix OM7 para até 8 pessoas, painel com fundo infinito Chroma Key e cortina anti-reflexo, sala revestida com blindagem acústica Sonex, interface de áudio, mesa de corte, computadores de última geração para transmissão de podcasts e videocasts, sistema de monitoramento e armazenamento, transmissão pelo software OBS, edição de áudio Sony SoundForge, Ableton Live e Magic Samplitude, edição de vídeo pelo pacote Adobe, broadcast para até 3 redes sociais simultaneamente, múltiplos perfis. Start TV, Conjunto Eldorado, telefone 3019-5468.
Em 1987, a Celoscar Filmes trouxe para Manaus o InsuFilme, com proteção térmica e solar, mudando a nossa forma de ver o mundo. Agora, no final de 2021, tem mais inovação, ligando e desligando o seu InsuFilme com um leve toque. A Celoscar apresenta a película inteligente, trazendo privacidade para todos os ambientes da sua residência ou empresa, em qualquer parte do Brasil. Moderno, clean e, acima de tudo, com tecnologia de ponta. Isso é Celoscar Filmes Inteligentes. Solicite orçamento 9299-125-9944. Siga a gente nas redes sociais. @CeloscarFilme. Celoscar 9299-125-9944. Celoscar, 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 Celoscar. Estamos operando em caráter experimental. Start TV. Start. Retornamos para nossa última parte, o nosso bate-papo, o nosso encontro já está chegando ao fim, mas nós não podemos nos despedir sem falar, sem comentar Mateus, que fala: bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E aí eu tenho uma última pergunta aqui para os nossos convidados, para a gente finalizar. Qual foi o momento que vocês tinham tudo para não ter paz, mas vocês tiveram paz a si mesmo? Vocês conseguem lembrar, citar um episódio específico para a gente finalizar? Talvez esse episódio vá de encontro ao nosso ouvinte, né, que esteja passando pelo mesmo problema. Como que vocês encontraram a paz nesse período de turbulência? Como é que nós podemos ajudar os nossos ouvintes? Eu espero que ninguém esteja passando por isso nesse momento, mas assim, é comum no mundo em que vivemos. Mas o meu episódio que eu separei aqui foi um episódio de assalto. Uma sexta-feira à tarde, eu ia voltando para o escritório para deixar o carro, a viatura, e o rapaz parou na minha frente, assim. Eu tava com vidros baixos, né, então, enfim. E ele queria usar o carro como rota de fuga, né, como piloto de fuga, então ele tava fugindo mesmo. E ele sentou do meu lado com a arma apontada aqui, para que tirasse ele da situação. Ele estava sendo perseguido pelo motoqueiro, que era um vigia da loja. Depois, na delegacia, acabou aparecendo, né. Mas enfim, foi uma situação que, por cerca de 50 minutos, uma hora, aconteceu, ele entrou, eu passei, tem um rapaz do café que fica ali. Quando ele viu o que aconteceu, ele foi na empresa, avisou os colegas que rapidamente ligaram para a delegacia, e enfim. E eu tinha visto um noticiário na noite anterior de uma abordagem parecida, né? O rapaz só estava dirigindo para o ladrão e ele foi abordado pela polícia, isso em São Paulo, interior de São Paulo, e acabou morrendo devido aos tiros da polícia. E aconteceu basicamente um roteiro todo assim de fuga mesmo, onde passamos por viatura policial. E interessante que durante tudo isso, o que aconteceu de forma resumida, não me ocorreu de ficar nervoso. Pelo contrário, fiquei tranquilo. No primeiro momento não olhava para ele, e o celular, os dois celulares, o meu privado e o da empresa aqui, tocando várias e várias vezes. E eu com receio, né? Porque ele estava muito nervoso também. E, enfim, de forma resumida, acabou que eu ainda consegui perguntar. É Eduardo, o nome do meliante. Do assaltante. Eduardo. E entrou num assunto de oração, que ele falou que era evangélico, e ele estava fazendo aquilo, estava afastado por um tempo, estava fazendo aquilo por necessidade, enfim. Mas acabou que a gente, do centro, eu fui deixar ele ali perto da Coca-Cola, pra ali já praticamente. E no deixar ele só, não olha para trás, segue. E eu parei, estacionei na frente da Bemol. Foi incrível. Dali, quando eu parei, eu não consegui mais
dirigir. Fui tentar dirigir, acabei subindo num morrinho assim, que os policiais tiveram que eles iriam escoltar. Durante o percurso, mantive a calma. Consegui, pegar o nome da pessoa, consegui fazer a caricatura, né, enfim. Mas depois eu lembrei dos meus pais, lembrei da minha família, comecei a chorar. Foi algo assim, no momento, tranquilo. Mas depois que passou... Vem o baque, né? Veio a situação que eu nem consegui dirigir. Graças a Deus, na sexta-feira ali, eu estava entrando de férias. Foi no sábado, tinha uma viagem marcada, esqueci. Foi 30 dias que eu fiquei longe da cidade mesmo. Mas eu fiquei pensando, né, sobre o que poderia ter acontecido depois. Fiquei pensando, como que aconteceu, e eu coloco assim... só Deus mesmo, entende? Para manter o controle diante da situação. Que ele estava muito nervoso, tinha alguém perseguindo, a gente passou por viatura policial, não fomos abordados, e ele manter... E ele foi embora, John? Ele foi embora. Eu deixei ele na rua principal ali da Torre 4, né? Subindo a ladeira para entrar na Coca-Cola, assim, tem uma rua, acho que é uma empresa ali, eu não lembro o nome da empresa, mas ele desceu naquela rua ali, e só falou, não olha pra trás, segue. E foi embora. Isso. E ele subiu ali. Que loucura. Já mais calmo, né? Naquele momento, já mais calmo. Mas, assim, eu não vejo outra coisa a não ser Deus controlando, entende? O meu nervosismo. Sim. Que eu poderia... E conduzindo, né? Conduzindo. Porque numa situação muito parecida... Parecida não, né? Eu tava sendo... Eu tinha 19 anos. Muito... Na prestação de serviço, o cara tava me esculhambando mesmo, um superintendente de shopping. E eu comecei a sorrir. Nervoso, né? O cara ficou mais zangado ainda. Mas nessa situação, não. Tava sob controle mesmo, entende? Assim, momento certo de olhar, tanto é que consegui tirar o nome dele. Uhum. O nome dele. Não sei o que aconteceu, eu não quis saber também se depois que a gente foi para a delegacia, eu fiz o reconhecimento, né, por foto, porque eu vi também o nome, passei o nome, mas não sei o que aconteceu depois, porque realmente fiquei abalado depois. Mas no momento foi incrível, não vejo outra solução mesmo, a intervenção de Deus no momento. E o Cláudio? Bom, eu tenho alguns momentos, né? Vou citar assim, mas vou só delimitar o último. Quando meu pai faleceu, Deus nos confortou durante todo esse tempo, já faz 50 anos isso. Depois, quando a minha mãe também, a doença da minha esposa em 2007, que foi um negócio muito difícil, mas eu me detenho onde eu senti assim mais realmente, foi quando eu tive ano passado acometido da Covid, né? Eu tive 75% do meu pulmão tomado e fiquei ali no hospital. Eu lembro que você contou essa história pra gente e falava assim que muitas pessoas ao seu redor estavam morrendo. E que se você realmente não tivesse segurança em Deus e deixasse se levar, né? Então foi assim, né? Eu tenho um problema de transtorno de ansiedade. Então tudo cooperava para sair fora ruim, do controle. Né? Minha oxigenação estava muito ruim. Estava no último pico, na iminência de ser entubado. E ali, naquele momento, Deus tomou de conta, porque eu não pensava em morrer. A única coisa que eu pensava ali, eu preciso fazer tudo que os médicos precisam que eu faça para eu poder sair daqui em paz, para eu poder voltar para minha casa. Então, naquele momento, Deus assim tomou conta, porque desde o dia que eu cheguei na UTI, o meu estado de saúde só melhorou, não caiu mais, só foi melhorando. E então, digo assim, naquele momento, foi o momento que Deus me pegou realmente nos braços, disse, não, você não tem condições de ir nessa luta, agora é comigo, então só apenas te entrega. Existe uma diferença entre você lutar e você se entregar. Então, naquele momento, eu digo, não, Senhor, eu estou me entregando nas tuas mãos, não para eu morrer, estou me entregando nas tuas mãos porque tu vai lutar por mim. Então, nesse momento, eu senti assim uma paz muito grande, uma
sensação de segurança tremenda de que tudo ia terminar bem. Que lindo, né? Quando a gente tem essa segurança em Deus, quando a gente tem os nossos pés bem firmes ali na caminhada, né? E por mais que a gente esteja no vale da sombra e da morte, né, irmão? Como você esteve lá. Eu passei por isso também esse ano. Mas quando a gente está seguros ali em Deus mesmo e a gente segura firme, Ele sustenta a gente de forma maravilhosa. E Deus quer sustentar você também. Deus quer dar para você a paz que você precisa. Não importa qual problema que você esteja passando, não importa qual situação que você esteja enfrentando. Você pode enfrentar isso com Deus. Você pode pedir esse socorro de Deus. Você pode receber essa paz de Deus. A paz, ela é um sentimento, mas ela é uma pessoa também. A paz é Cristo. Ele fala, eu sou o príncipe da paz. E quando nós vamos em busca dele, ele nunca nos abandona, ele nunca nos deixa para trás, ele nunca nos lança fora. Ele sempre nos aceita, ele sempre nos abraça. E não decepciona. Ele não decepciona. Ele quer trocar o jugo dele, o fardo dele conosco. O nosso é pesado, o nosso é ruim, o nosso é cheio de traumas, o nosso é cheio de problemas. Mas o de Cristo é leve. Que você possa ter uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana cheia da paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.